Olá, quinto ano. Hoje estamos iniciando mais um mês letivo, né? Ontem foi feriado, dia 1 foi no domingo. E também estamos começando mais uma semana das nossas atividades remotas, certo? E hoje a nossa aula é da disciplina de ciências. Hoje é terça-feira. Ó, vocês vão pegar o livro, tá? De ciências. E vai fazer a gente vai fazer a correção, né, da atividade de casa que foi deixada na última aula. E na última aula a gente falou sobre o sistema nervoso. Então nós vimos, né, que o cérebro é o principal órgão desse sistema e o cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, né? Claro, existem algumas situações, algumas coisas que o nosso corpo realiza que não dependem da nossa vontade. São ações involuntárias. E tem aquelas que dependem da nossa vontade. Por exemplo, se você quiser sentar, se você quiser se deitar, se você quiser correr, se você quiser andar. Então, tudo isso aí são coisas que você faz se você quiser. Você faz de acordo com a sua vontade. Já a nossa respiração, a nossa digestão, não depende da vontade da gente, né? A gente muitas vezes tem dias que a gente está com a respiração um pouco mais ofegante, né? Então, a gente às vezes quer controlar, quer puxar mais ar, ou então quer botar mais ar para fora, mas aí não é a gente quem controla, certo? E o nosso cérebro, tudo que acontece ao nosso redor, que a gente enxerga, que a gente escuta, né? Que a gente sente o cheiro. Então, tudo isso aí, essas mensagens, são levadas para o nosso cérebro para ele poder interpretar. Por que é que quando a gente chega, por exemplo, num lugar bem bonito, onde tem uma paisagem, aí a gente fica maravilhado, fica horas e horas ali, né? Fica encantado. Por quê? Aquilo ali, a nossa visão, que é um dos nossos órgãos dos sentidos, né, está mandando a mensagem para o nosso cérebro do que a gente está vendo. Então, tem coisas que realmente a gente não pode escolher, como, por exemplo, a gente não pode escolher o que a gente vai ouvir. A gente passa na rua, pode ouvir um barulho de buzina, pode ouvir outro barulho qualquer que a gente também não goste, que incomoda os nossos ouvidos, mas aí a gente não tem como escolher, né? Nosso ouvido, ele não escolhe também o que ele vai ouvir. A mesma coisa. A gente passa por um local poluído, a gente sente aquele mau cheiro. A gente também não pode escolher sentir só os cheiros de perfume, cheiros de rosas, né? Cheiros bons. Por quê? O nosso olfato, ele também não tem como escolher o cheiro que a gente vai sentir, certo? E o nosso cérebro, ele tem uma coisa muito interessante. Tem coisas na vida da gente, vocês são muito novinhos ainda, mas quando vocês chegarem na adolescência, na fase adulta também, vocês vão se lembrar de muitas coisas da infância de vocês. E existem acontecimentos bons, claro que todos nós temos ao longo da vida coisas boas que acontecem com a gente e tem coisas ruins, mas a gente não tem como escolher assim, eu só quero me lembrar das coisas boas, eu quero esquecer as coisas ruins. Infelizmente, é um desejo que o nosso cérebro não pode atender. O nosso cérebro, ele armazena aquilo que foi mais marcante e ele armazena de uma forma que a gente não tem como controlar. Mesmo aquilo sendo bom ou sendo ruim, né? A gente não tem como escolher, infelizmente, né? Seria muito bom que a gente pudesse, né, esquecer algumas coisas ruins da vida da gente, mas infelizmente a gente não pode. E a gente viu que o sistema nervoso ele é dividido em dois. Existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Não foi isso? Nós vimos, né? E vimos também
vimos também que até as pessoas, né, quem escreve, as pessoas que são destras e que são canhotas, então tem o cérebro, né, tem um certo domínio também nessa questão do corpo, né? As pessoas que escrevem, que são canhotas, que escrevem com a mão esquerda, então o outro hemisfério é o que comanda o nosso corpo. Sempre é o hemisfério contrário, certo? E a gente viu que o nosso cérebro também ele é protegido, né, pelo nosso crânio. E tem algumas coisas. A gente falou dos atos voluntários e involuntários. Então ficou a página 173 para vocês fazerem como pós-vídeo, né? Então, a gente vai fazer a correção agora. Foi a atividade de casa, a agenda da aula passada. Quarto, de acordo com o que foi estudado, responda as perguntas abaixo. O que são? Letra A, atos voluntários. Se você colocou são aqueles que podemos controlar, também está correto, tá? Então, tem aí uma sugestão de resposta. São os atos que dependem da nossa vontade, né? Aquelas coisas que a gente faz e a gente consegue controlar. A gente faz porque a gente quer. É como, por exemplo, vou falar novamente, correr, sentar, pular, deitar, andar, né? Letra B. Atos involuntários. São aqueles atos, né, que não dependem da nossa vontade, como, por exemplo, a nossa digestão, a nossa respiração, não depende da vontade da gente, né? Isso é o corpo da gente que faz. Até os batimentos cardíacos, né? Os batimentos do nosso coração também são involuntários. A gente não tem como controlar se ele vai ser mais rápido, se quer que ele bata mais devagar, tá certo? O quinto tinha assim: qual é a diferença entre os nervos cranianos e raquidianos? Nervos cranianos, tem aí a resposta, né? A sugestão de resposta, partem do encéfalo para o restante do corpo. Os raquidianos partem da medula espinhal para todo o corpo. Então, ó, essa daí é a correção dos quesitos 4 e 5 da página 173. Certo? Qualquer coisa você pode pausar. O sexto. No sexto quesito, a gente tem... No sexto quesito, a gente tem para marcar V para as frases verdadeiras, né? E F para as frases falsas. Primeira frase. O cérebro é uma estrutura que compõe o sistema nervoso central? Certíssimo, né? Segunda frase. O sistema nervoso comanda apenas as ações involuntárias do nosso corpo? Ele comanda todas as ações. Só que tem aquelas que a gente controla e tem aquelas que a gente não controla. Terceira frase. O sistema nervoso central é formado pelos nervos e pela medula espinhal e o sistema nervoso periférico pelo encéfalo? Falso. Quarta frase. O cérebro é o principal responsável pelo controle do equilíbrio e postura do corpo, além de coordenar movimentos complexos? Falso também, né? Quinta frase. O médico especialista que trata das doenças neurológicas é um neurologista? Sim. Ele trata dessa parte aí, né, das doenças do sistema nervoso, né? Última frase.
O tronco encefálico é o grande responsável por comandar ações involuntárias, como os movimentos respiratórios? Sim, verdadeiro. O sétimo eu não coloquei aí, a gente faz oralmente, né? Porque é para ligar. Então tem, faça a correspondência. Encéfalo, cerebelo, medula espinhal e cérebro. Aí tem, faz a ligação entre o encéfalo e o resto do corpo. Está dentro da caixa craniana. É responsável pela inteligência e pelo raciocínio. É responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos realizados pelos músculos. Então, bora ver, ó. Encéfalo. Encéfalo vai ligar para qual frase? A segunda frase, né? Que é onde tem aí, está dentro da caixa craniana. Você vai ligar a primeira palavra para a segunda frase. Cerebelo. Cerebelo é o quê? Você vai ligar para a quarta e última frase, né? É responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos realizados pelos músculos. Medula espinhal. Faz a ligação entre o encéfalo e o resto do corpo. E o cérebro? Responsável pela inteligência e pelo raciocínio, né? Ele é responsável pela nossa memória, é responsável por tudo aquilo que aprendemos, tá? A gente não aprende uma coisa se o nosso cérebro não permitir, tá? E agora, hoje nós vamos estudar outro sistema do nosso corpo, que é o sistema reprodutor, certo? Então, ó, vocês vão colocar na página 174. Quando a gente fala em reprodução, né, os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir, né? E nós, seres humanos, também geramos outras novas espécies, né? E existem dois tipos de reprodução nos seres humanos, que é aquela reprodução sexuada, que é quando necessita de um macho e uma fêmea, no caso de um homem e de uma mulher, e tem a reprodução, alguns animais fazem, né? O tipo de reprodução assexuada, que é quando um único indivíduo, ele mesmo, faz a reprodução. Ele não precisa de outro de sexo diferente para poder se reproduzir, tá? Ele sozinho, ele possui as duas células, a célula reprodutora masculina e a feminina. Então, mas nós, seres humanos, precisamos de um indivíduo do sexo masculino e um do sexo feminino para poder fazer a reprodução. Aí vocês começam com uma estrutura, né, que é o esquema do sistema reprodutor. Vocês têm dois desenhos lá em cima e tem sistema reprodutor feminino. O que é que tem, quais são os órgãos do sistema reprodutor feminino? Bora acompanhar, ó. Útero, tubas uterinas, ovários, vagina. Sistema reprodutor masculino. Tem o quê? A uretra, pênis e o testículo. No homem e na mulher, no caso, né, esses órgãos, eles têm muita influência, inclusive na questão hormonal, né? Algumas mudanças que acontecem ao longo do tempo no corpo tanto do homem quanto da mulher. É por isso que na adolescência, né, o corpo já começa a mudar, porque já começa essa produção desses hormônios. Então, o homem, quais são as mudanças que ocorrem no homem? Crescimento de barba, né? Essa parte do ombro fica mais larga, a voz engrossa, né? Crescimento também de pelos em outras partes do corpo. E na mulher, ocorre o quê? Crescimento dos seios,
crescimento de pelos também em algumas partes do corpo, né? Algumas mulheres têm a questão do quadril, que aumenta também. Então, são tudo mudanças hormonais, né? O corpo já se preparando para poder ficar adulto e um dia poder se reproduzir. E a reprodução, né? Que quando a gente fala assim, o que é reprodução? Produção de novos seres da mesma espécie. Nós podemos nos reproduzir, então o ser humano, quando ele se reproduz, ele vai dar origem a outros seres humanos, certo? Tem as mudanças hormonais que ocorrem no corpo também durante a reprodução. Por exemplo, a mulher, quando ela está grávida, ela sofre com algumas mudanças hormonais também no corpo dela, certo? Os testículos são glândulas masculinas. Testosterona é o hormônio masculino. São esses hormônios responsáveis por essas mudanças, né, que a gente vem falando. E no homem, a gente também tem os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas, certo? E a gente daqui a pouco vai falar na questão da fecundação, como é interessante. Por quê? São vários espermatozoides, mas apenas um consegue se unir ao óvulo, né? Chegar ao útero, se unir ao óvulo. Na mulher, as mulheres têm os ovários, que são as glândulas que produzem hormônio para o corpo, né? No caso, o corpo da mulher também. E tem uma coisa também que é muito interessante. É sempre bom, né, as mulheres sempre fazerem exames, porque muitas vezes tem problemas, né? Tem pessoas que têm cistos no ovário, né? Então, é interessante sempre fazer exame, porque às vezes alguma mulher tem o desejo de engravidar e não consegue por um problema assim. Então, o médico passa remédio, né? Feito um tratamento, em alguns casos, cirurgia também, dependendo da... Se não for um caso tão grave, a médica vai passar remédio. Se eles estiverem muito grandes, né? Tiver assim um caso um pouquinho mais grave, uma cirurgia resolve. E produz 2 hormônios. Os ovários produzem 2 hormônios, né? Que é o estrógeno e a progesterona. E também tem a mulher, tem o óvulo, os óvulos, né, no caso, que são as células sexuais femininas. Então, é muito importante as pessoas se cuidarem, né? Não só apenas porque as pessoas assim, eu pensei um dia ter um filho, mas a saúde ela está sempre em primeiro lugar, independente do sistema. Se for sistema respiratório, se for órgão do sistema cardiovascular, se for órgão do sistema reprodutor, a saúde ela sempre tem que estar em primeiro lugar, certo? Então, por isso que se cuidar é essencial. E quando a gente fala em fecundação, é justamente quando a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, ele se une com a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Então, eles formam uma célula óvulo. Olha a representação aqui do espermatozoide se unindo ao óvulo. Vejam só. São vários espermatozoides que vão em direção, né, ao útero. E apenas um passa, que é justamente o que vai gerar o embrião, para virar um feto, para poder virar um bebê, enfim. Acontece alguns casos gêmeos, né, quando a mulher está grávida de gêmeos, se os gêmeos forem, que a gente chama de gêmeos fraternos, são aqueles gêmeos que não se parecem tanto. Então, ali foram 2 espermatozoides. Quando são os gêmeos idênticos, foi um espermatozoide também, que deu origem aos 2. É por isso que tem gêmeos, né, que a gente não tem mesmo como identificar, né,
quem é dos dois, porque assim, são realmente idênticos. Tem aqueles que são fraternos, né? Eles não são tão parecidos, a gente consegue identificar melhor. O embrião, assim que a mulher fica grávida, o embrião, ele é muito miudinho mesmo. A gente, nessa fase aqui, ó, a gente não consegue nem ver ainda qual é o sexo do bebê, se ele vai ser um menino ou uma menina, né? Então, com o passar do tempo, quando esse embrião vai se desenvolvendo, é que é possível identificar o sexo da criança. E tem gente que consegue rápido, que com 3 meses de gravidez consegue ver, mas tem crianças que a mãe só consegue ver com 5, 6, 7 meses, depende muito da posição que o feto está na barriga da mãe. Ele vira um feto, fica no útero da mulher. É por isso, né, que quando a mulher está grávida, está no primeiro mês, a gente olha, não vê muita diferença, porque ele é muito miudinho. Depois ele vai crescendo, aí que a gente já vê a barriga, né, aumentando bastante. Então, esse feto, ele passa 9 meses para poder se desenvolver. E quando ele está perto de nascer, ele também já fica na posição, né? Ele já fica numa certa posição que se torna mais fácil para ele sair. Agora, tem mulheres, claro, que não conseguem ou não podem ter um parto normal. Aí elas precisam fazer a cesariana. A cesariana é um corte que é feito na barriga para a retirada desse bebê, certo? Olha aí, ó, o desenvolvimento do bebê. Em questão de cicatrização, o parto normal, ele é melhor, né? Porque a mulher ela se recupera mais rápido. Mas algumas mulheres não podem ou não conseguem ter, então vai para a cesariana, que é a cirurgia da barriga. Aí a recuperação é um pouco mais lenta, né? Porque as pessoas que fazem, as mulheres que fazem cesariana, elas reclamam muito de dores. Elas também precisam tomar uma injeção, que é bem forte essa injeção. Então, mas mesmo assim, depois, né, quando ela vê o filho, ali o filho dela, ela sabe que é o maior presente dela, então ela esquece até que ela passou por essa dor, né? E aí tá o desenvolvimento. Bora acompanhar, ó. Um mês, olha como ele é no primeiro mês. Nem parece, né, que é aquele bebê, né, quando sai, né? Segundo mês, ó. Terceiro, ó, ele já tá pegando um jeitinho mais de um bebezinho, né? Quarto, quinto mês, sexto, olha como ele já tá com 6 meses, ó. Ele já tá bem desenvolvido, né? 7 meses, 8 e 9, ele já fica na posição, ó. Ele já muda a posição para poder sair do corpo da mulher. Olha só, já fica na posição de parto, né? Aí, se o médico vê que por algum motivo a mulher não pode ter um parto normal, ele vai fazer a cesariana. Tem alguns casos que são de emergência, que às vezes de última hora a mulher não pode, aí eles fazem. E tem isso aqui que é muito importante. Gestantes devem ter acompanhamento médico. É o pré-natal. O pré-natal, né, todo tem as datas, né, e isso é uma obrigação do governo. Os postos de saúde oferecerem o tratamento pré-natal. Então, a gestante ela é acompanhada, se ela aumentou muito de peso, se ela está saudável, se o feto está saudável, né, como está a saúde dela e a saúde do bebê, certo? Então, esse acompanhamento é essencial. Qualquer interferência no organismo da mulher pode afetar o bebê. Por isso que tem remédios que tem assim, na bula, gestantes não devem tomar. Ou então, aí tem dizendo que elas não podem tomar. Por quê? Tem remédios que são muito fortes. Podem fazer mal à mulher, e fazendo mal à mulher, vai fazer mal ao bebê. Então, as mulheres, quando estão grávidas, nem todo tipo de remédio elas podem tomar.
E também quando elas estão amamentando, né? Quando o bebê nasce, que elas estão dando de mamar, também, nem todo remédio elas podem usar. A saúde do bebê depende da saúde da mãe, né? Se a mãe tiver algum problema de saúde, passa para esse bebê também. Então, é importante ela estar sendo acompanhada sempre, né, por um médico. A gestante deve se alimentar bem, né, com frutas, verduras, legumes e comer pouca gordura. Outra coisa também, a gestante ela não deve também exagerar em coisa doce, porque existe a diabetes gestacional, né? Que a mulher ela fica com essa diabetes enquanto ela no período da gravidez. Então, essa taxa de açúcar também precisa estar controlada. Então, não é muito bom exagerar em gorduras, em doces, para não prejudicar nem a saúde dela, nem a saúde do bebê. E quanto mais a mulher come alimentos saudáveis, melhor vai ser para a criança. Porque a criança, como a criança depende da alimentação, tudo que a mãe come vai para ele também. Então, se a mulher comer coisas saudáveis, o bebê ele vai ter uma boa alimentação também, né? E assim vai nascer um bebê, ó, muito saudável. Outra coisa importante, ó, gestantes não devem fumar nem beber bebidas alcoólicas. Importantíssimo. Isso afeta também o bebê. A mulher que bebe uma bebida alcoólica ou que fuma pode afetar e muito o bebê, certo? Então, são esses cuidados que precisam ter. Outra coisa importante é ter bastante cuidado para não assustar uma mulher quando ela estiver grávida. Até com palavras você dá uma notícia assim, né? Uma notícia forte, assim, chocante. A notícia que vai afetar muito ela. Por exemplo, a morte de alguém que ela gosta, né? Alguma coisa que aconteceu também com alguém que ela gosta. Então, a gente precisa saber dar essa notícia, porque qualquer alteração que tiver, tem mulheres que inclusive perdem o bebê por conta disso, por conta de sustos, certo? Então, ó, a gente tem na página 176, tem assim, a nossa atividade de classe. Conhecendo as células sexuais masculina e feminina, explique o que você entende por fecundação. Quando a gente falou em fecundação, é a união de quem? É a união do espermatozoide com o óvulo, né? Que vai formar uma célula ovo, que também essa célula ovo também é conhecida como zigoto, certo? Então, é a união do espermatozoide, que é a célula sexual masculina, com o óvulo, que é a célula sexual feminina. Então, eles dois se unem. Quando eles se unem, ocorre a fecundação. Aí você bota união entre o espermatozoide e o óvulo. Segundo quesito. O que são espermatozoides? São células sexuais de quem os espermatozoides? Células sexuais masculinas ou células sexuais do homem, você pode colocar também, certo? Letra B. Quais as funções dos testículos? Eles têm duas funções, né? Armazenar os espermatozoides e produzir o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, certo?
Olha aqui, ó, a correção. Letra C. O que são óvulos? Óvulos são as células de quem? São as células da mulher. Então, você pode colocar células sexuais femininas. Células sexuais femininas. Letra D. Quais as funções dos ovários? Você pode colocar produzir os hormônios estrógeno e progesterona, né? Olha, produção dos hormônios estrógeno e progesterona. E eles também abrigam as células sexuais femininas, que são os óvulos. São essas as funções dos ovários. Qualquer coisa você pode pausar para poder fazer a correção, tá? Então, agora, nós vamos ver a nossa atividade de casa. A página para vocês fazerem em casa é a página 177. Aí vocês têm assim, terceiro. Observe as imagens a seguir e escreva o nome das estruturas. Depois escreva abaixo das imagens qual o sistema reprodutor, se é masculino ou feminino. Então, vocês têm os desenhos e tem os retângulos para colocar os nomes. É o mesmo desenho que está são os mesmos desenhos que estão na página 174, tá? E o quarto, muito fácil, né? O que significa reprodução? Marque a alternativa correta. É a capacidade que os seres vivos têm de produzir novos seres da mesma espécie. É a preparação do corpo para uma nova fase da vida. É a maturação do sistema reprodutor masculino e feminino. Reproduzir o que será, né? Lembrando, né, basta a gente se lembrar que os animais, eles também passam por esse processo de reprodução. Então, a gente lembrando disso, fica mais fácil a gente saber qual das frases está correta, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana, certo? Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.